A paz do Senhor a todos. Nesse momento vamos estar aqui trazendo um ensinamento sobre como pregar, né? Para vocês que têm dificuldade em pregar e querem aprender como pregar de uma forma fácil, que não venha esquecer, né, do tema ou assunto que está sendo pregado. Várias pessoas às vezes, até mesmo em um comentário que eu entrei, que eu estava fazendo um estudo sobre Jefté, e teve uma parte que eu fiquei confuso e fui buscar informações, né? E nessas informações, quando eu acabei de olhar os estudos todos, segundo o que os historiadores contam, baseado na palavra, que eu procuro a história que tem a base na palavra. Então tinha um comentário de uma pessoa que viu o estudo, gostou, né, da história de Jefté e das colocações que foram colocadas ali no estudo. Só que no comentário uma pessoa pergunta, é, em termos de pregar, que ele prega, mas tem um problema de esquecer. Tá pregando, no meio da pregação esquece o que vai falar, ou não decora o versículo ou capítulo que ele quer ressaltar no seu tema, na sua pregação, né, que ele ali chegou a planejar para pregar. Aí então o que acontece? Então eu percebi naquela pessoa que ele tem dificuldade quando está pregando em termos de esquecer, né? No caso, que sempre tem esse negócio de a gente esquecer o capítulo e o versículo. Às vezes tem aquela coisa, né, de dar branco. Eu chamo o espírito de esquecimento. Então, como evitar tudo isso aí, né? De você, no caso, tá pregando e naquele momento que está pregando ali não esquecer a pregação, nem o versículo, nem o capítulo a qual está sendo lida. E aí eu vou estar trazendo aqui para vocês todos os macetes para você pregar sem esquecer a, a, o livro, o capítulo e o versículo, né? Então, para começar, o assunto base aqui eu estou trazendo um livro de Isaías, capítulo 6, onde eu já preguei muito esta palavra, né? Eu vou trazer uma base aqui para vocês entenderem melhor. E aí você vai entender o que é que acontece, né? Toda vez que você for fazer uma pregação, você sabe que você pode, existe a possibilidade de esquecer, né, a palavra que você está citando ou o versículo. Você sempre tem que pegar a parte versículo-chave. Todo tema, né, que você for pregar tem que ter uma palavra-chave ali dentro da palavra. Um exemplo. Para você aprender a pregar, vou mostrar aqui para você o que eu faço. O nome disso aqui, no caso, né, é, é conhecido como esqueleto, mas para muitos pregadores ele chama de esboços, que fica até mais fácil de citar e não esquecer a palavra esboço. Mas para você que tem dificuldade de lembrar, pode chamar também de esqueleto. O que é esqueleto ou esboço? É onde você, no caso, lê uma palavra que chama a tua atenção, no meu caso aqui foi Isaías capítulo 6, né, eu vou puxar para perto, aí tem aqui no caso, eu boto aqui, ó, aí circulei os versículos chaves que eu achei que foi mais, né, interessante, que todos os versículos vão ser interessantes, mas circulei o versículo aqui, o versículo 3, o 4, né? Eu costumo fazer isso aqui circular a parte mais interessante. E fora a história, eu vou me aprofundar em outros trechos que está escrito já em outras palavras para poder buscar o fundamento, o porquê aconteceu isso aqui no livro de Isaías capítulo 6. Então, nesse caso aqui, você vai ter mais facilidade de pregar. No caso, aqui vai ter um. Aqui no caso tem Isaías capítulo 6, só que você vai ter referência em Segundas Crônicas, capítulo 25, 14, versículo 14, e vai ter também Segundas Crônicas 26, do 1 em diante, né? Que aqui está contando a história de Isaías e também quando morre o rei Uzias, né? Então, para você aprender aqui o foco, eu vou estar explicando melhor para vocês aqui. Então, vamos na leitura. Isaías é escolhido e consagrado a profeta. Aí fala, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto
e sublime trono, e o seu séquito encheu o templo, né? Então aqui eu vou dar uma pausa aqui para você entender um pouco. Eu botei aqui, no caso, o título. Aí eu poderia botar aqui em cima o tema, né? Se eu fosse pegar em algum lugar, depois que eu preparasse o esboço todo, em cima aqui, botaria o tema, né? Que o tema aqui é um exemplo. É a glória de Deus, né? Ou o chamado de Deus, tanto faz. Mas em cima, você cria o tema. E depois você bota a palavra, que vai ser a palavra oficial, Isaías capítulo 6. E aí, no caso, é onde entra a questão. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Versículo 3: E clamavam uns para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirada do altar com uma atenaz. E com ela tocou a minha boca, e disse: Eis que com isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Né? Então, o primeiro trecho, Isaías capítulo 6, está tudo isso que eu acabei de ler. Agora, o que me chama a atenção é, para mim fazer um esboço como esse, eu preciso saber o porquê. Quando eu li essa palavra, o que eu achei mais interessante foi: porque quando o rei Uzias morre, acontece todos esses fatos, ou essa, né, vou dizer assim, por um lado bom, toda essa trajetória na vida de Isaías, porque tudo aquilo aconteceu naquele momento, né? Então aqui nós vamos entender o quê? Que no ano em que morre o rei Uzias, Isaías, no caso, ele contempla tudo aquilo. Mas por que quando o rei Uzias morre, isso acontece? É isso aqui que a gente vai descobrir agora, né? Aí no caso você vai ter que, no caso botou aqui, fez toda essa parte aqui, você já criou seu versículo e o capítulo chave, a palavra oficial da pregação, e o porquê o rei Uzias morre. Porque Isaías entra no templo para orar desesperado no momento em que acontece essa tragédia. Pois o profeta Isaías, ele tinha uma certa ligação com o rei Uzias. Era uma pessoa, né, como se fosse, alguns pregadores citam que era parente, né, em um grau tinha um certo grau de parentesco, possa existir possibilidade de ser primos, mas eu não achei essa possibilidade aqui dentro da palavra, né? Mas eu vou colocar na minha colocação. Ele era uma pessoa bem achegada ao rei Uzias, o Isaías, né? E só que Isaías era uma pedra de tropeço praticamente na vida de Isaías, porque você vê que Isaías fala que ele era um homem de impuros lábios e habitava no meio de um povo de lábios impuros. E aí ele fala, né, que ai de mim que vou perecendo, porque aqui ele já está dizendo que andar no meio de um povo de impuros lábios. Então nesse meio do povo está contando também quem? O rei Uzias, né? Mas para você entender mais, porque Isaías vai para o templo orar, se lamentar a morte de Uzias, e por que o rei Uzias morre? Aí você tem que procurar também isso, para criar o esboço, né? Porque a gente, no caso aqui, lê, eu mesmo quando eu li essa palavra, eu fiquei pensando, Isaías teve o chamado? Teve. O rei Uzias morreu e ele viu a glória de Deus. Mas de que foi que o rei Uzias morreu? Né? Perdão. Então, para você criar um esboço, agora você vai entender um pouco
no livro de Segundas Crônicas, no seu capítulo 25, versículo 14 em diante, que o título diz assim, aqui está aqui, no caso, Segundas Crônicas, no caso, é, livro de Segundas Crônicas, aí vem aqui o título da palavra, lá em Segundas Crônicas, né? Vou estar lendo aqui para vocês, para não esquecer, no caso, Segundas Crônicas, capítulo 25, versículo 14, do 15 em diante. O título diz, né, Deus castiga a Amazias por causa da idolatria. Aí você vê que Uzias, antes de ele ser rei, ele era, no caso, filho de Amazias, o rei Uzias. Aí Deus castiga Amazias por causa da idolatria, Amazias perece, aí quem tem que entrar no lugar? Uzias. Aí, segundo as Crônicas, capítulo 26, versículo 21 ao 3 em diante. Aí vem o título, diz assim, Uzias reina e prospera, porque Uzias já está no lugar do pai, e naquela época também tinha isso. Se eu, Rogério, fosse o rei, a partir do momento que eu morresse, o meu primogênito tomaria o meu lugar no trono, né? Era sempre assim naquela época. Então, quando morre o rei Amazias, quem fica no lugar é o filho, o Uzias, que passa a ser rei e passa a reinar e prospera. E tanto que ele prospera, né? Você percebe aí que as coisas começam a fluir e quem ele tinha amizade, no caso, o profeta Isaías, que até então ainda não era profeta, não tinha ainda, né? O chamado dele foi aqui, mas já tinha uma certa amizade bem antes de ele ser profeta. Aí aqui a gente viu aqui, né, segundo as crônicas, no caso, 26, o capítulo 1, 26, capítulo 26, versículo 1 em diante. Aí que fala que Uzias reina e prospera. E segundo as crônicas, capítulo 26, versículo 16 em diante, tem o título, Uzias é atacado por lepra. Aí você vai pegar o versículo 17, 18, 19, 20, aí vai em diante. Aí aqui você vai perceber que o que é que acontece para Uzias morrer. Aí você vai ler segundo as crônicas, capítulo 26, 16 em diante. Naquela época, só quem podia mexer nos holocaustos ou no sacrifício, vou dizer melhor assim, era o sacerdote. O sumo sacerdote que tinha a obrigação de chegar lá e mexer nos incensos do templo, né? Aí, só que o rei Uzias, ele, como outros reis já aconteceu também, como Nabucodonosor, de se exaltar, querer fazer imagem de ouro, né? Esse, no caso, Nabucodonosor. Voltando agora à história de Uzias. O rei Uzias começa a se exaltar, né? A vanglória começa a subir o seu coração, né? Ele começa a se sentir o poderoso. E aí ele vai, entra no templo, porque ele achou que ele é rei, ele comandava toda a cidade para um rei, né? Que comanda toda a cidade. Ele tinha direito e obrigação de entrar dentro do templo e fazer o que quisesse ou mexer no incenso. Só que aí é onde entra a história. Deus não se agradou com essa atitude porque o sumo sacerdote ele se mantinha, né, com a extrema intimidade com Deus, para quando precisasse de alguém fazer um sacrifício, se apresentar diante do sacerdote, para que o sacerdote se apresentasse a Deus, para que Deus falasse, né, para aquela pessoa ou para o povo pelo intermédio do sacerdote. Então quem tinha né, essa obrigação para incenso, sacrifício, era o sacerdote. E existiu também até no Velho Testamento, que até os historiadores eles contam, né? Se eu não me engano está no livro de Êxodo, uma base que fala até mesmo que quando o sacerdote, né, ele entrava, se eu não me engano, diante do Santos dos Santos, do Senhor, que ia lá para falar com Deus, se ele não tivesse com a vida no altar,
ele entrava só que em uma corda, né? Amarrado, acho que era no tornozelo, com um sino. Quando chegava lá, se ele não tivesse com a vida no altar, o que é que acontecia? Ele caía e o sino tocava. Aí aquele sino tocava alertando que o sacerdote havia caído lá e já estava morto. Aí quando o sino tocava, o que é que ele fazia? Puxava a corda e aí vinha o corpo do sacerdote que tinha ido lá diante de Deus de qualquer forma. E aí Deus fulminava lá mesmo, né? Só que o rei Uzias aqui acontece quase a mesma coisa, que tem uma diferença. O rei Uzias era rei, não sacerdote. Aí ele vai para queimar incenso no templo, e aí Deus vem, né? Ele enfrenta o sacerdote, enfrenta, né? Todos aqueles que estão ali diante do altar do Senhor e invade o templo para poder queimar incenso. E aí, na hora que ele menos espera, começa a aparecer na sua testa a lepra. E aí, quando o sacerdote orienta ele, fala que ele, no caso, foi atacado por lepra, que a testa dele já tinha um sinal ali, ele começou a se preocupar e saiu desesperado. E com essa lepra foi onde levou o rei Uzias a morrer, né, que está aqui nessa parte chave. Segundas Crônicas, capítulo 26, versículo 16 em diante, que ele é atacado de lepra, né? E aí mais à frente vai contar a sua história. Aí depois que passa tudo isso aqui, é que aí a gente vai voltar lá no livro, depois que passa o livro de crônica toda, que a gente volta, na verdade, no livro de Isaías, capítulo 6, para entender a história. Que ele, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, né, e o seu séquito enchia o templo. E aí Isaías começa a relatar que ele habitava no meio de povo de puros lábios e começa a falar tudo aquilo. Só que Deus envia uns serafins, aqueles serafins tocam nos seus lábios, né, e purifica os seus lábios. E Isaías agora ele passa a contemplar a glória de Deus e o chamado de Deus é concretizado na vida de Isaías naquele momento, né, para você ver que Isaías ele vai ao templo se lamentar a morte de Uzias e lá também ele recebe a unção de Deus, o chamado, como diz o título aqui da palavra. Quando ele recebe esse chamado, você já está vendo Isaías, né? Eu vou ter até aqui como uma referência também. Isaías capítulo 5, versículo 11, 18 a 20. Se eu não me engano, que fala que Isaías profetiza sobre o Ais, né? As coisas que Isaías vai profetizando. Então você já começa a ver que Isaías tem uma mudança de vida depois que ele tem a convenção verdadeira com Deus, né? E aí é onde a história é finalizada, que Isaías agora ele passa a profetizar, passa a profetizar contra pastores, passa a profetizar, né, para a terra. Isaías sai um dia pregando até mesmo nu, diante ali da cidade a qual estava errônea diante de Deus. E Isaías começa também a profetizar a vinda do Messias, né, que Isaías é conhecido como profeta messiânico, né, que foi um profeta, dos profetas que mais profetizou em termos da vinda do Filho de Deus, né, que é que chamamos de a vinda do Messias. No caso, o profeta messiânico é Isaías. Então, para você que tem dificuldade em lembrar capítulo e versículo, ou seja, ao decorar, você tem que criar um esqueleto, né? Que na verdade é um esboço. E aí o esboço é que vai te guiar na sua pregação, né? Não, às vezes não é nem preciso você colocar o que vai falar, você só coloca aqui o capítulo, no caso o capítulo, não, livro, capítulo e versículo, circula os versículos chave e depois coloca também o título. Aqui eu não botei porque eu já sei o que fala Isaías 6. Mas se você ver aqui, ó, segundo as crônicas, Deus castiga Amazias por causa da idolatria. Aí você já vê que o título já me ajudou aqui a explicar a vocês aí como fazer uma pregação, né? E aqui está uma aula boa, né, ensinando você pregar sem esquecer capítulo e versículo, né? Quando aquele espírito de esquecimento, né, aquele branco que te dá na hora da pregação surgir, você já tem aqui, né, uma chave que vai te ajudar na sua pregação, que é esboço, conhecido como esqueleto. Então, você possa ser um dos melhores pregadores, você pode ser professor até de teologia, mas sua mente, às vezes, não vai decorar muitas informações. Então, para isso, você tem que ter o esboço, certo?
E aqui é mais uma palavra. Meu nome é Rogério, né? E aqui no caso a gente está com esse canal Roger Itati Ministerial. Porque esse nome é Roger Itati Ministerial? Porque fala sobre coisas de ministérios, né? É envolvido a palavra de Deus, envolvido louvor, né? Que envolve também conselhos, palestra para a família, né? E o próximo vídeo a gente vai estar trazendo mais outras questões que venham a edificar a sua vida espiritual. Eu acredito que no próximo vídeo eu vou estar preparando uma palavra em termos de reverência, né? Aqui uma palavra até boa para isso, né? Aí vai ter vários assuntos, né, que vai edificar as famílias, as vidas cristãs, né? Então você fique sempre atento nos vídeos. Se você não é inscrito no canal, não esqueça de dar seu like lá para estar ajudando a gente, né? Porque às vezes a gente perde esse tempo fazendo até gratuitamente esse ensinamento, mas a inscrição você não paga nada, é grátis, e também para dar um like lá no canal da gente também é de graça, você não paga nada. No caso, você só vai estar ajudando a gente a continuar fazendo esse trabalho no canal, aqui no YouTube. Isso vai ajudar muito se você se inscrever, né, e progredir mais, né? Porque se a gente não tiver uma certa quantia de inscritos no canal, né, aí o canal possa deixar de se existir. Então, para que a palavra de Deus venha, né, dar fruto em seu coração, por intermédio da minha vida, pela vida de minha esposa, né, que vocês não esqueçam de dar o like aí e também não esqueça também de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, que fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E também não esqueça de deixar seu like. E você fazendo isso vai estar ajudando também, né, a palavra de Deus se expandir. Espero que no próximo vídeo que vocês vão assistir, coloque a sua TV no último canal para que até mesmo, né, o seu vizinho que é cristão aprenda um pouco também junto com você. Junte as crianças na sala que vai ter palavra para criança também, ensinamento para crianças, adolescentes, jovens, palavra dos pais, né, ensinando seu filho a progredir na caminhada evangélica, na jornada. E isso vai edificar muito a sua família, porque aqui no canal a gente vai estar trazendo coisa que edifique a vida espiritual da família cristã. Amém? Fica na paz de Deus. Até o próximo vídeo.